Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, dando continuidade à nossa série nesse livro. Iniciamos já algumas semanas. Estamos agora no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, onde nós paramos na semana passada. Vamos retomar a partir do versículo 12. Os irmãos já estão familiarizados ao longo dessas últimas semanas como a carta aos Hebreus ela é escrita num propósito original de alertar os judeus que não retornassem aos ritos judaicos, que não retornassem à sombra, uma vez que a revelação clara havia vindo ao mundo em Cristo Jesus e que eles agora precisavam perseverar nela. É por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de É Preciso Lutar. Nós falamos a respeito da semana passada de que é preciso obedecer, falamos da importância de perseverar na semana retrasada, e hoje nós vamos falar a respeito da luta cristã, como é preciso estar com essa convicção de que nós estamos em um combate. A sua vida é um combate. Se você é um cristão, você está combatendo o bom combate da fé. Esse combate se iniciou no exato momento da sua conversão e ele só vai terminar no exato momento da sua glorificação. Então, nesse intervalo que diz respeito a toda a nossa vida terrena com Cristo, nós vamos estar combatendo o bom combate da fé. E nesse combate nós temos alguns adversários, Satanás, o mundo, mas nenhum adversário é tão perigoso para mim e para você do que a nossa própria carnalidade, tá? Que é a nossa carne. E não existe, irmãos, nenhum instrumento mais perfeito do que a palavra de Deus para que venhamos tratar com a nossa carne. Foi exatamente por isso que na semana passada eu parei no versículo 11, para que hoje nós pudéssemos tomar de volta a nossa exposição a partir do versículo 12, porque esse versículo 12 é um versículo extremamente importante para que nós cristãos venhamos a estruturar a nossa vida. Esse versículo 12 é um versículo que muitas vezes é repetido, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Muitas vezes usamos esse versículo fora do contexto dele. E hoje o nosso propósito é justamente o contrário, é usar da maneira correta, que é no contexto que ele foi escrito. Então, no início do capítulo 4, esse foi o assunto da semana passada, o escritor aos Hebreus, ele vai nos ensinando acerca de como nós não podemos brincar com Deus, pois Deus ele dá uma lição muito forte para mim e para você, quando nós olhamos para a disciplina que Deus tratou o seu povo no Antigo Testamento. Então, olha o que diz o versículo 3 do capítulo 4. Versículo 3 do capítulo 4. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Então Deus ele convida um povo a esse descanso eterno, mas aqueles que não são dignos, e não entenda digno como se fosse um mérito pessoal, mas aqueles que não lhe obedecem, aqueles que não lhe sujeitam, aqueles que não lhe seguem, ele não vai permitir que entre no seu descanso. É como nós vamos ver o Senhor Jesus contando uma parábola, que muitas vezes a gente fica assustado, em Mateus capítulo 22. Então um rei ele está fazendo uma festa e ele chama os convidados. Os convidados não querem ir, e então ele manda que convide-se qualquer pessoa da rua. E as pessoas então vêm. Então o rei, como era de costume naquela época, o rei ele passava no meio dos convidados, cumprimentando e recebendo o cumprimento dos convidados.
E então ele avistou um convidado que não estava com veste nupcial, que não estava vestido apropriadamente. E ele disse àquele convidado: quem foi que deixou você entrar? E a Bíblia diz que aquele convidado se emudeceu, ficou mudo, perdeu a fala. E o rei diz então: amarre as mãos, amarre os pés e lance ele nas trevas exteriores, aonde há ranger de dentes, o fogo nunca se apaga. Essa ideia de que nós não podemos permanecer diante de Cristo de qualquer jeito. Todo aquele que é atraído a Cristo necessariamente vai andar como ele andou. Todo aquele que é alcançado pela graça justificadora também vai ser alcançado pela graça santificadora. A mesma graça que justifica é a graça que santifica. Nesse livro de Hebreus ainda trataremos disso mais adiante, e o escritor nos ensina: sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, e nós vivemos esses tempos, esse tempo de confusão, onde a pessoa entende que santificação é jejuar. Santificação é você orar o máximo de tempo possível. É como uma pessoa que está treinando a apneia. Você sabe o que é a apneia? A apneia é prender o fôlego debaixo d'água, né? Mas esse é o nome chique, né? Você vai prender o fôlego, a apneia. Então, a pessoa está lá: não, eu prendi 30 segundos. Não, meu irmão Jefferson, eu prendi 45 segundos. Ah, não, eu consegui prender 1 minuto o oxigênio aqui embaixo d'água. E tem gente que trata a oração desse jeito. Não, hoje eu consegui orar 20 minutos. Amanhã eu quero conseguir orar 25 minutos. Que daqui a um ano eu quero estar orando 1 hora. Irmãos, não é esse o relacionamento que a gente tem com a oração. A Bíblia não diz que você tem... Já pensou se você respirasse apenas 1 hora por dia? O que você fazia nas outras 23 horas? Você morria. A oração é a respiração do crente. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos liberta dessa visão judaica de oração e diz: orai sem cessar. Essa visão clara que o cristão tem de que 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele está diante de Deus. E o tempo todo ele vai precisar estar dialogando com Deus para que os seus passos o levem ao lugar certo e o afaste do erro. Então, como é que nós vamos nos santificar? O Senhor Jesus nos ensinou, mas muitas vezes nós não nos atentamos, porque esse versículo é bem pequenininho. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo, se vocês puderem, senão só ouçam, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17. É um versículo bem curtinho, bem pequenininho, e muitas vezes a gente se esquece dele. Essa parte do Evangelho de João é justamente a parte em que Jesus ora pelos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Então Jesus estava orando por você. Você nem sonhava em se tornar um discípulo de Jesus. Ele já sabia que você se tornaria a pessoa que você é hoje. E ele intercedeu por você há 2000 anos atrás. Então, olha esse versículozinho tão precioso para o seu entendimento. Santifica-os na verdade. Jesus está orando. E o que Jesus está pedindo para mim e para você? Ele está pedindo santificação. E ele está pedindo a quem? Ele está pedindo ao Pai. Porque ele sabe que nós não podemos nos santificar a nós mesmos. Ainda que eu fosse morar em um monastério, ainda que eu fizesse voto de silêncio, ainda que eu fizesse voto de pobreza, nada disso me tornaria uma pessoa mais santa. E a gente confunde essa ideia de santificação com misticismo. Santificar significa, irmãos, se tornar parecido com Deus que é santo. E só existe uma forma de se tornar parecido com Deus, é andando com Ele. Quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Há uma passagem que nos mostra isso assim de forma muito clara. Você percebe quando Moisés subia
ao monte para dialogar com Deus. Toda vez que ele descia, ele estava com o seu rosto brilhando. Por quê? Porque aquele tempo que ele passou com Deus marcou ele. Mas depois, quando ele descia, aquela glória, aquela luz que ficava no rosto dele ia o quê? Se desvanecendo, ia perdendo até que ele ficava normal. Mas toda vez que ele subia para falar com Deus, que ele descia, o rosto dele estava resplandecendo. Porque andar com Deus muda a gente. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 5. E Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus. E teve um momento que Deus disse: Enoque, meu filho, já não dá mais para você viver nessa terra, porque você já andou muito comigo. Então vem para aqui para cima, que aqui é o lugar daqueles que andam com Deus. Então Jesus está tendo essa visão. Ele sabe que aqueles seus discípulos não têm a condição de se santificar, pois Jesus sabia que a santificação proposta pelos fariseus é uma santificação imperfeita. E entenda agora a santificação como separação. O próprio nome fariseu, ele vem de uma raiz hebraica que significa, de uma palavra hebraica que significa separados. Então os fariseus eram um grupo de homens dentro do judaísmo que eles se separavam e eles eram vistos como os homens mais santos da sua geração. Mas aquela santificação dos fariseus era uma santificação imperfeita, era uma santificação reprovada. Deus não se agradava com a santificação dos fariseus. É por isso que um dos principais dos fariseus, Nicodemos, ao se encontrar com Jesus e perguntar, a Jesus, o que está faltando para ele ir para o céu? Jesus disse: meu filho, você tem que começar de novo, do zero. Você tem que nascer de novo. Então aqui Jesus está tendo toda essa visão que eu descrevi a vocês agora há pouco. Por isso ele ora, e ele ora de forma muito direta e simples. Pai, santifica-os na verdade. Qual é a única forma de santificação do ponto de vista de Jesus? A verdade. E Jesus diz isso mais atrás nesse mesmo evangelho. Ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade santifica, a verdade purifica, a verdade justifica. Então, perceba, irmãos, como a palavra de Deus é algo tão precioso que a gente nunca vai conseguir valorizar ela demais. A Bíblia diz, por exemplo, que tudo que os nossos olhos contemplam nessa terra vai passar, mas a palavra de Deus não vai. Ela vai permanecer para sempre. Olha como é importante a palavra. Olha como a palavra de Deus é algo indestrutível. Santifica-os na verdade. E aí Jesus agora nos ajuda. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Então qual é a única forma? Agora voltando para Hebreus 4. Qual a única forma de santificação? Estudo bíblico. Isso que a gente está fazendo aqui agora. É a única forma de se santificar para Deus. É conhecendo o que Deus quer que a gente venha fazer. Sabe, irmãos? Mas é isso que a gente ouve por aí? Não, essa sexta-feira vai ser demais, porque a gente vai subir no monte. E a gente vai descer de lá, sabe, pegando fogo. Não, irmão, você não sabe, sexta-feira tem um culto de libertação, que é poder puro. Terça-feira tem um culto de milagres. Por que tem milagres? Porque tem uma irmã que se santifica. Ela fica uma semana no azeite. E aí quando ela chega aqui na terça-feira de tarde, o culto que ela ministra é um negócio assim, louco. Só se for louco mesmo. Então a ideia aqui é justamente essa. Jesus está mostrando, ele está mostrando que o descanso, para que nós venhamos de fato a chegar ao descanso de Deus, a única forma é a palavra. No livro de Salmos nós aprendemos isso também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. Então a palavra é o caminho seguro que nos faz chegar até Deus. Nós que estávamos separados por Deus, agora temos a palavra, que é o caminho pelo qual Deus nos toma de volta para si. O que é a religião? A religião é o homem tentando voltar para Deus. Ele não vai conseguir. E o que é o Evangelho? É Deus indo buscar o homem. E Deus sempre consegue aquilo que quer, pois os seus propósitos não podem ser frustrados.
Mas como é que Deus busca o homem pecador? Por intermédio da sua palavra. Então, aqui, irmãos, essa é a visão que o escritor dessa carta preciosa dos Hebreus tem acerca desse nomezinho, palavra. Pois a palavra de Deus não é qualquer palavra que o escritor de Hebreus está nos ensinando aqui no versículo 12. É a palavra de Deus. Nós temos vivido nessa época maluca, onde, por exemplo, aqui na boca do rio, nós tivemos, foi Deus que nos plantou aqui nesse exato lugar, pois nenhuma folha cai sem a ordem divina. Então, nós não alugamos esse lugar aqui por acaso. Deus que nos colocou aqui nesse lugar. E a poucos metros desse nosso salão, por assim dizer, de reunião, nós temos uma igreja e um instituto que se chama Rema. E essa palavra Rema, ela vem do grego, que significa palavra. E nesse instituto Rema, eles aprendem uma série de heresias. E uma das heresias que se aprende lá é esse poder de decretar as coisas. É o que nós chamamos na teologia de confissão positiva. Então, não diga que você está doente, porque senão você fica doente. Não diga, diga que o seu filho vai ser um milionário, porque aí ele se torna milionário. Uma vez eu conheci um pastor que disse assim: olha, irmão, você não pode chegar para Deus e dizer, eu quero um carro, porque aí Deus te dá um fusquinha. Você tem que dizer para Deus o carro que você quer, a cor, quantas portas, se com ar-condicionado ou sem, se com direção hidráulica ou sem. Deus, ele quer saber dos detalhes, como se ele não soubesse. E como se ele fosse nos dar o que queremos, e não aquilo que nos faz bem. Deus não nos dá o que queremos, porque se ele desse o que a gente quer, a gente estava morto agora. Mas essas pessoas vivem debaixo dessa loucura, que para elas faz sentido. Por quê? Porque elas não conhecem a verdade. Então, a sua palavra não tem poder nenhum poder, nem para amaldiçoar, nem para abençoar. A palavra de Satanás, o príncipe dos demônios, não tem poder. Satanás, ele não pode amaldiçoar ninguém e nem abençoar ninguém. Só tem uma palavra que tem poder, é a de Deus. Foi por essa palavra que todas as coisas foram feitas. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, você percebe que todas as coisas foram criadas a partir da palavra de Deus. Deus, ele disse, haja luz, e houve luz. Haja árvores, e houve árvores. Haja animais, e houve animais. Então a gente percebe aqui, irmãos, a palavra de Deus. Essa é a palavra que você precisa conhecer. É por isso que nós passamos toda a nossa vida tentando conhecer os 66 livros da Bíblia e já sabemos que não vamos conseguir. Eu trago sempre comigo, a história de homens de Deus que viveram antes de mim. E um destes homens que eu espero encontrar no céu é George Miller, um homem de Deus que viveu nos séculos passados. Ele começou a contar quantas vezes ele lia a Bíblia por ano. E nos últimos 20 anos da vida dele, ele leu 200 vezes a Bíblia. Então, uma média, nos últimos 10 anos da vida dele, uma média de 20 vezes por ano, ele lia a Bíblia. E quando ele chegou na 200ª vez, na vez 200, ele disse assim: eu sinto que agora eu comecei a arranhar a superfície. Eu sinto que agora eu acho que eu estou entendendo alguma coisa agora. E a gente vê pessoas na igreja que nunca leram a Bíblia uma única vez e que têm opiniões acerca de tudo. Não, eu penso que é assim, eu penso que é assado, eu acho que é desse jeito. Como é? Deus vai fazer assim, desse jeito? Meu filho, vai ler a Bíblia. Quem é que ensina a Bíblia? O homem? Não, a Bíblia. É a Bíblia que nos ensina a própria Bíblia. Perceba que aqui, antes mesmo da gente começar a leitura de Hebreus, a gente já foi lá em João 16. A gente já falou aqui de Gênesis 5. A gente já falou aqui de Gênesis 1 e 2. E tudo isso, a gente nem chegou na metade desse versículo. Todos os versículos da Bíblia, eles estão interligados consigo, entre si. Então, a palavra de Deus, essa palavra que você tem que conhecer. A palavra do homem não serve para nada, para coisa alguma.
Então, aqui o escritor está nos ensinando, há uma única forma de entrar no descanso de Deus, é por intermédio da palavra. Então ele diz, pois a palavra de Deus, e ele vai dar 2 adjetivos para a palavra de Deus, 2 adjetivos. Em primeiro lugar, ele diz que a palavra de Deus é viva. Mas como assim? Eu olho para a minha Bíblia e ela não fala comigo. Tem gente até que acha que a Bíblia fala com ele, como é, né? Ele joga a Bíblia para cima, na página que abrir. Você já pensou, irmão? Você vai lá e diz assim, eu vou fazer tudo que Deus mandar hoje. Aí ele abre a Bíblia e diz assim, e Judas foi e enforcou-se. Aí você diz assim, eita, então eu vou abrir outro para ver se eu tenho, se está certo isso. Aí está lá escrito, vai tu e faz os mesmos. Pronto, você matou. Sabe? Então, tome cuidado, irmãos, não é assim que você se relaciona com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus só pode ser compreendida por homens. Quando eu estou falando homens, eu estou falando o gênero humano. Não estou falando só do sexo masculino. Então entendam homens como homens e mulheres. Então, como é que a palavra de Deus ela vai se relacionar com você? Só se você estiver vivo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai entender a palavra de Deus. Você vai ser igual o pessoal aí dessa igreja rema. Você vai estar remando contra a maré, né? Contra a verdade, achando que pode decretar X e Y. Então a ideia aqui é justamente isso. A palavra de Deus é viva. Ela é viva em primeiro lugar porque ela dá vida. Nós fomos vivificados pela palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, só existe uma forma das pessoas serem regeneradas. Como é? Pregando o evangelho para elas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus é viva, porque ela nos mantém vivos. Pedro vai dizer que nós devemos ansiar pelo conhecimento da palavra de Deus, como um recém-nascido anseia pelo leite materno. Nessa mesma carta ele vai associar a palavra de Deus com o alimento, e ele vai dizer que nós devemos, ao sair do leitinho, ir para o alimento sólido. Imagine, você vê uma criança assim do tamanho do meu irmão Jefferson, tomando leitinho ainda, né, na hora do almoço. Ele vira, né, para o irmão e diz, meu gagal. Não, que gagal, meu filho? É feijão com arroz. Hoje é feijão com arroz e soja? Ou tem outra coisa aí? É o quê? Vai ser o quê? Ah, rapaz, deu até vontade de ficar aqui para comer depois. Então a ideia ela é viva, ela nos mantém vivo. Mas principalmente é a palavra de Deus que nos leva à vida eterna. Sabe? A palavra de Deus é viva. Ela nos leva à vida eterna. Mais uma vez, vou fazer uso do versículo que está lá em João. Conhecereis a verdade. E a gente já viu que a verdade é a palavra e a verdade vos libertará. A verdade vai tirar você da escravidão do pecado e vai levar você aos pés do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é viva. Ela se relaciona com você de uma maneira viva. Sabe, toda vez que você lê a Bíblia, irmãos, não é da mesma forma. Eu desafio você a ler 20 vezes o mesmo livro da Bíblia em um mês. E você, todas as vezes que lê esse livro, você vai passar por sensações diferentes. Não é que você vai compreender coisas ocultas. Não, a palavra de Deus vai se relacionar com você em relação à sua própria vida. Mas em segundo lugar, ele diz que a palavra de Deus é eficaz. Por que esse adjetivo Paulo está usando? Me perdoe, irmãos, eu falo Paulo porque durante muito tempo a carta aos Hebreus foi atribuída ao apóstolo Paulo, mas algum tempo atrás vários eruditos resolveram discutir isso, então não se tem ao certo, a gente já falou isso aqui no começo, né? O autor dessa carta, me perdoe, muitas vezes eu falo Paulo, mas não, o escritor aos Hebreus, uma vez que a gente não sabe ao certo, a carta não tem um autor. Então, quando nós olhamos aqui, ele usa essa palavra eficaz. O que é uma coisa eficaz? É uma coisa que tem efeito, exatamente. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça e você toma tal remédio. E aí a dor de cabeça passa. Aí você diz, rapaz, esse remédio é eficaz.
né? Passou. Aí o irmão tem dor de cabeça e você vai aconselhar esse remédio. Porque você vai dizer, eu tomei e a minha dor de cabeça passou. Então é eficaz. Então consegue atingir o seu objetivo. E por que o escritor de Hebreus, dentre tantas palavras que ele podia falar da palavra, ele escolheu eficaz? Porque, irmãos, os judeus, como eu disse a vocês, cristãos, eles estavam querendo retornar ao ritualismo do Velho Testamento. E aqui agora ele está dizendo, não volte, a palavra é suficiente. É como hoje em dia, quando nós olhamos ali, tem um papelzinho, né, que foi nosso dia D, a gente falou aqui da sola escritura. O que é a sola escritura? Sola escritura é uma das máximas, né, uma das frases da reforma protestante que aconteceu há 500 anos atrás, né? Vai fazer 501 anos hoje, esse ano. E o que foi que aconteceu? Sola escritura. O que significa sola escritura? Não significa simplesmente que a palavra de Deus é importante, ou que a palavra de Deus é inspirada. Todo mundo quase concorda com isso na igreja, mas o grande problema é que para muitas pessoas na igreja a palavra de Deus não é suficiente. Não basta a palavra de Deus, eu preciso de algo mais. Eu preciso de um lencinho ungido. Eu preciso de alguém orando com poder sobre mim. Eu preciso de alguém que revele o meu futuro, né? Um personal profeta. Eu não sei o que fazer, então eu preciso de alguém que revele o meu futuro. Me diga aí, o que eu devo fazer? Amanhã eu uso o preto ou vermelho? A palavra de Deus não é mais suficiente hoje em dia. E esse era o problema que eles estavam enfrentando também há 2000 anos atrás, quando essa carta foi escrita. Eles estavam querendo agora retornar aos ritos judaicos. Guarda de sábado, circuncisão, uma série de coisas. A gente viu como, por exemplo, os mestres judeus, os falsos mestres judeus, entraram na igreja lá na Galácia e perverteram. E Paulo vai escrever lá a carta aos Gálatas contra as heresias que eles estavam ensinando, justamente querendo fazer renascer um judaísmo misturado com o cristianismo. E aqui ele está dizendo que a palavra de Deus é suficiente. É isso que significa eficaz aqui. Você não precisa de mais nada para ser cristão do que da palavra de Deus. Então o que um cristão precisa para ser perfeito? De uma Bíblia na mão e do Espírito Santo reinando no seu interior. É isso que você precisa. Você não precisa subir num monte. Você não precisa ungir com óleo ungido. Você não precisa de água benta. Você não precisa, sabe, dos cultos de poder e de milagre. Você não precisa de um ministério de intercessão na igreja. Ministério de intercessão na igreja? Onde é que tem isso na Bíblia? Mas toda igreja tem o seu ministério de intercessão. São as pessoas mais espirituais da igreja que ficam lá só orando. Por quê? Porque a sua oração não vale de nada. Você é um zero à esquerda, então alguém tem que orar por você. Sabe como é o ministério de intercessão na Bíblia? Todos os irmãos orando uns pelos outros. Isso é o ministério de intercessão da Bíblia. E principalmente, Cristo intercedendo por nós diante do Pai. Esse é o único ministério de intercessão que vale. Mas é o que a gente faz hoje em dia? Não. Por quê? Porque a igreja moderna cada vez mais tem se afastado da palavra. A palavra não tem sido suficiente. É o que a gente vai ver, por exemplo, uma coisa muito comum nas igrejas de hoje: encontros de casais. Tem até um negócio, casados para sempre, não tem um negócio assim? Esse negócio de casados para sempre, meu filho, isso é coisa de Shrek, né? Daqueles desenhos da Disney. Mas hoje em dia isso entrou nas igrejas evangélicas. Então, vamos fazer um curso de casados para sempre. É brincadeira de criança? Não, é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Tem blindado, né? Porque a palavra de Deus não é mais suficiente para fazer com que a esposa se sujeite ao marido, para que o marido ame a sua esposa. A palavra de Deus não é mais suficiente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que criar, eu vou ter que muitas vezes abraçar estudos e entendimentos vindo das ciências humanas, né, como psicologia, sociologia e filosofia, e aí eu vou trazer esses conhecimentos. Por quê? Porque a palavra de Deus não é suficiente. Então é o que tem acontecido hoje em dia, era o que aconteceu no passado. As pessoas queriam retornar
ao judaísmo, e o judaísmo era nada mais, nada menos do que a sombra daquilo que a palavra de Deus trouxe luz. Então é por isso que ele diz isso: a palavra de Deus é viva, ela não está morta. E mais do que isso, ela é eficaz, ela é suficiente, ela é tudo o que você precisa para se relacionar corretamente com Deus em Cristo. E aí agora ele vai usar uma analogia, ele vai usar uma figura de linguagem para defender a tese que ele está nos mostrando aqui. Então ele diz assim: ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Olha, irmão, gume aqui não quer dizer é um pedacinho da tangerina, né? Não é gomo, é gume. Então, espada de 2 gumes é uma espada que corta dos 2 lados. Quando você já viu o serrote de pão, aquela faca de cortar pão, ela só corta de um lado, né? A faca que normalmente a gente usa para comer, ela só corta de um lado. Mas as espadas de antigamente, elas tinham lâminas dos 2 lados, lâminas afiadas. Então, aonde ela batesse, ela ia cortar. Sabe? Então, essa é a figura que o escritor nos mostra. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. É uma espada que aonde ela toca, ela corta. Essa é a ideia que ele está mostrando, que ele está comparando a palavra de Deus com essa espada. E por que a palavra de Deus é uma espada? Hoje em dia, para muitos, a palavra de Deus tem que ser um cotonete, para fazer carinho no ouvido. E tem pessoas que não aguentam ouvir uma pregação bíblica, se sentem incomodados, alguns até violentados e querem ir embora. Não, a palavra de Deus é essa espada. Por que ela é essa espada? Ela vai matar o pecador? Não, ela tem que matar o pecado que habita em nós. É como se, aqui, irmãos, a ideia é a ideia de um cirurgião, que ele usa um instrumento cortante, que a gente conhece como bisturi, e ele abre o corpo de uma pessoa, e ele retira de dentro do corpo daquela pessoa algo que estava fazendo mal, né? Então, por exemplo, eu tenho minha irmã, ela tirou a vesícula toda, não foi mim? Então ela tirou a vesícula. Algumas pessoas tiram a pedra da vesícula, né? Depois botam a vesícula de novo. Depois descobriram que era melhor tirar a vesícula, porque se tirar a pedra da vesícula, volta a ter pedra de novo, você vai ter que estar abrindo e fechando toda hora. Então, a ideia aqui é essa espada, ela tem que entrar lá. E o cirurgião, uma das coisas que... Você já viu algum cirurgião que tem aquela mão que treme, como é o nome? Parkinson? É Parkinson? A pessoa que tem Parkinson pode operar? Será que pode? Porque senão ele vai matar a pessoa. O cirurgião, ele precisa ter mãos, sabe, precisas. Ele precisa cortar no lugar exato, ele precisa suturar no lugar exato. Então, aqui é essa ideia que ele está mostrando aqui. Essa faca, ela precisa ser precisa. Ela vai penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Ela vai dividir. E aqui, irmãos, existem, só a respeito dessa frasezinha aqui, existem livros e livros escritos. Há um entendimento comum, né? A grande parte das pessoas, né, associam, existem 2 grupos em relação ao ser do homem. Então, para um grupo, o homem é um ser tripartido, ele tem corpo, alma e espírito. Para outro grupo, o homem é um ser dicotômico, ou seja, ele só tem duas partes, né? Corpo e alma. E quem é que está com a verdade? Irmãos, na verdade, os 2 estão certos e os 2 estão errados. Então, o que a Bíblia nos mostra? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem versículos que falam de corpo, alma e espírito, mas existem versículos que falam somente de corpo e alma. Então, o que a gente entende precisamente na Bíblia é que o homem é formado de 2 partes, uma parte material e uma parte imaterial, uma parte visível e uma parte invisível. Agora, irmãos, e aqui é o ponto, essa parte invisível, ela também se subdivide, principalmente se você é um cristão. Se você não é cristão, o que tem a sua parte aqui é sua alma.
Mas se você é cristão, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você lembra do que Paulo nos ensina em Efésios 2? O pastor Ricardo até está nos ensinando nas últimas semanas a carta aos Efésios, e ele já passou até por essa parte, que nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então, quando você nasce fisicamente, você nasce sem o Espírito Santo. Então você não tem a parte de Deus em você. É por isso que o homem não pode se voltar para Deus, porque não tem nenhuma parte de Deus dentro dele. Ele é só carne e, entre aspas, alma. Entenda a alma como o centro das nossas vontades. Então aqui ele vai dizer que a palavra de Deus, ela chega ao ponto de dividir alma e espírito. E o que ele está dizendo aqui? Muitas vezes a gente está pensando que Deus está nos levando para um lugar e na verdade é o nosso coração enganoso. Então alma no sentido aqui é sinônimo de coração. É só a palavra de Deus que vai me dizer, será que isso veio de Deus? Será que essa vontade que eu estou tendo de fazer isso aqui, de fato veio de Deus? Quem é que vai me dizer isso? A palavra. Por quê? Porque só a palavra pode dividir a alma e o espírito. Então, quando a palavra chega, eu sei separar aquilo que vem de mim mesmo e aquilo que está vindo de Deus. Porque Deus, ele só age de acordo com a sua palavra. Deus jamais vai contra a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mais adiante ele diz que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então aqui o escritor está dizendo, olha, a espada do Espírito, a espada da palavra de Deus, ela vai entrar em você de tal forma que ela vai dizer, não, aquilo que eu queria fazer era da minha carne, não vinha de Deus. Como é que eu sei disso? Sabe? É como, por exemplo, uma pessoa que quer se separar e casar de novo, né? Então diz assim, mas a glória da última casa será muito maior do que a da primeira. Aí você vai estudar a Bíblia, e aí você, quando você estuda a Bíblia, você aprende que não tem nada a ver com casamento ali, não tem a ver com aliança, e muito pelo contrário, você vai ler, salvo engano, no livro de Malaquias, que Deus abomina o divórcio. Aí você diz assim, então aqui eu acho que essa ideia de separação está vindo do meu próprio coração. Não é Deus que está me mandando me separar, não. Eu acho que Deus quer que eu me sujeite, né? Então a ideia aqui é justamente essa, a palavra de Deus, ela entra lá e ela revela. Só que quando ela entra, irmãos, ela machuca. Por quê? Porque a nossa carne não gosta. A nossa carne gosta do quê? Do engano, do que não presta. Prova disso é comida, irmãos. Você come o que não presta e você ama comer o que não presta, né? Imagina eu botar um monte na sua frente de brócolis com jiló, com pepino, com salada verde. E diz, que delícia! Meu filho, então você não é desse planeta, né? E botar na sua frente, sabe, aquela torta de limão, doce de leite, do lado de uma torta de tapioca com doce de leite. Você vai querer comer o quê, meu filho? Não, eu acho que eu vou na salada. Vá, pode ir, vá com amor, né? Então, a ideia aqui é justamente essa, ela machuca, mas é um machucado controlado. É por isso que nós temos o Consolador. O Consolador, ele está nos ajudando em todo esse processo de transformação. Então vamos lá. Ela vai lá ao ponto de dividir alma e espírito. E agora ele vai dizer, juntas e medulas. Sabe? Aquele negocinho lá, sabe? Que está aqui, que conecta. O nosso corpo é formado de juntas, né? Então o cotovelo, o joelho, né? Tudo se conecta. Aqui mesmo, aqui, ó, o que liga, né? A nossa cabeça aos nossos membros, né? É a nossa medula espinhal que chama. Então a palavra de Deus, ele está dizendo, ela vai lá no ponto preciso. E ela sabe fazer sabe, ela sabe tocar no lugar exato para que haja vida na nossa vida. Então esse é o ponto do escritor, juntas e medulas, e ela julga, olha que coisa, os pensamentos e as intenções do coração. A mesma coisa que eu falei com vocês em relação à alma e espírito, sabe? Aqui ele está desenvolvendo a mesma ideia. Então, pensamentos, intenções do coração,
Às vezes a gente está achando que está fazendo as coisas para Deus. A gente vai ver no Antigo Testamento, por exemplo, um rei chamado Amazias. Diz assim, Amazias fez o que agradava a Deus, mas ele não agradou a Deus. Aí você pensa, como assim? Amazias fez o que era agradável a Deus, mas ele não agradou a Deus? Por quê? A Bíblia diz, porque ele não fez de todo o coração. Deus não se agradou. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Então, como é que eu sei se eu estou amando a Deus de todo o coração? A palavra de Deus vai me dizer. Você ama a Deus? Amo. Você guarda os mandamentos de Deus? Então você não ama Ele. Você é ovelha de Deus? Sou ovelha de Cristo, né? Você é ovelha de Cristo? Sou ovelha de Cristo. Você tem seguido a Ele? Sim, não tem. Então você não é ovelha de Cristo. Então a palavra nos mostra, eu amo a Deus. Você ama a Deus. Então você ama a Deus mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua própria vida? Não, desse jeito eu não amo. Então você não ama de jeito nenhum. É o que a palavra ensina. Então a palavra, ela vai mostrar que muitas das coisas que nós temos firmado os nossos passos são areia movediça. Você já andou em areia movediça? Você vai ser tragado e você vai morrer. Então, o coração do homem é uma areia movediça. A mente do homem é uma areia movediça. A única coisa que de fato é sólida como uma rocha é a palavra de Deus. Eu posso andar sobre ela tranquilamente. Então aqui o escritor dos Hebreus nos mostra como eles precisavam desses ensinos que haviam sido deixados por Cristo com seus apóstolos. A marca lá em Atos 2 da igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então essa doutrina, a palavra de Deus, ela seria suficiente para guiar esses cristãos em todo o caminho. Eles não precisavam retornar aos ritos judaicos. A palavra de Deus seria suficiente. E a palavra de Deus faria mais ainda. Iria revelar o que estava dentro deles. Algo que os ritos não fariam. Então no versículo 13 ele nos diz, concluindo agora, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Percebeu? Nada, não existe nada em tudo aquilo que Deus criou que esteja oculto aos olhos de Deus. E como é que Deus revelou isso? Pela palavra. É por isso que em Deuteronômio 29 está escrito, aquilo que Deus revelou ao homem pertence ao homem, mas aquilo que Deus não revelou ao homem pertence a quem? A Deus. Então o que foi que Deus revelou ao homem? A palavra, para que nós pudéssemos saber quem somos. Isso estava oculto para nós, mas para Deus não. Deus sabe que nós somos pecadores miseráveis. Antes a gente achava que a gente era alguma coisa, mas aí a gente leu a Bíblia e percebeu que destituídos estamos de qualquer glória. Sabe, antes nós achávamos que o vilão da história era o diabo, e a gente aprendeu que o vilão da história somos nós. Antes a gente achava que Deus tinha a obrigação de me salvar. Deus não tem obrigação nenhuma por ninguém. Às vezes, uma vez eu vi um pregador pregando, né? E ele dizendo assim, sabe que Deus criou o homem porque ele estava se sentindo sozinho no universo. Deus não se sente sozinho, Deus é autossuficiente. Eu não sei disso pela palavra. A palavra me mostra isso. Sabe? Então, a palavra ela nos liberta de toda a ignorância que nasce com a gente. Então a palavra vai nos libertando, porque nada é oculto para Deus, e Deus revela para nós por intermédio da sua palavra. Versículo 13, tudo está encoberto. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. E o que a palavra faz? Diz que esse Deus é um Deus que a gente vai ter que prestar contas. E os rituais judaicos não vão salvar. É por isso que nessa parte final do capítulo 4, irmãos, o assunto muda. Nessa parte final do capítulo 4, qual é o assunto? O assunto começa agora a falar de sacerdócio.
Então até o capítulo 7, mais ou menos, do livro de Hebreus, a gente já viu aqui que Jesus é maior do que os anjos. Foi o começo, né? Os capítulos 1 e 2. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que Moisés, que foi aquele que trouxe a lei. Agora, dos capítulos 4, final, capítulo 4 e 14, até o capítulo 7, nós vamos ver que Jesus é maior do que Arão. Quem era Arão? O primeiro sumo sacerdote. Aquele que deu início a todos os ritos judaicos. Então vocês que já leram, né, Êxodos, que já leram Levítico, Número, vocês viram quantos ritos eram necessários, quanta liturgia, né, era necessária para que no Antigo Testamento o homem se relacionasse com Deus. Então, por exemplo, a função principal do sumo sacerdote era exercida em apenas um único dia. Qual era o dia? Era o dia que os judeus chamam até hoje de Yom Kippur. É o dia da expiação. Então nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava num lugar chamado Santíssimo Lugar. O templo era dividido entre pátio, santo lugar e o Santíssimo Lugar. E o Santíssimo Lugar é onde ficavam os utensílios sagrados. E o principal utensílio era qual? A Arca da Aliança, que simbolizava o trono, a presença de Deus na terra. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse Santíssimo Lugar com o sangue de um animal, de um cordeiro perfeito, e ele aspergia, né, a Arca da Aliança com aquele sangue, e aquele sangue ali estava fazendo expiação pelos pecados da nação inteira durante um ano. Isso era um simbolismo, e tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Então, quando você lê o livro de Levítico, irmãos, eu convido você a ler o livro de Levítico, você vai ver Cristo o tempo todo. Todas as ofertas, os holocaustos, tudo aquilo aponta para Cristo. Tudo aquilo se cumpriu em Cristo Jesus, né? Mas os judeus, eles não enxergaram e não enxergam isso até hoje. Então agora, a partir do versículo 14, o escritor de Hebreus vai começar a mostrar como o sacerdócio exercido por Cristo era infinitamente superior ao sacerdócio exercido por Arão e os seus sucessores. É por isso que essa sessão vai terminar lá no capítulo 7, dizendo assim, porque Jesus não vem da ordem de Arão, ele vem da ordem de Melquisedeque. E a gente vai chegar lá, se Deus permitir, bem mais adiante, né? Então aqui, perceba como tudo isso está ligado com a palavra de Deus. Então, a partir daqui do versículo 14, ele diz, portanto. Então, diante dessa palavra que você recebe como suficiente na sua vida, a palavra que lhe deu vida e a palavra que lhe mantém vivo e andando perto de Deus, afastando você das intenções erradas do seu próprio coração. Portanto, visto que temos um grande sacerdote, agora ele diz, a gente tem um grande sacerdote, um grande sumo sacerdote. Então, existiam os sacerdotes e existia o sumo sacerdote. O primeiro deles foi Arão. Era o líder dos sacerdotes, somente esse que podia fazer o que eu falei para vocês, entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano, fazendo expiação pelos pecados do povo. Então, nós temos um grande sumo sacerdote. Quem é o nosso grande sumo sacerdote? Jesus Cristo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E, diferentemente de Arão, ele não adentrou no Santíssimo Lugar, ele adentrou nos céus. Olha a diferença. Arão, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar, todo ano fazia a mesma coisa. E aquilo ali perdoava o pecado de alguém? De ninguém. Era só a sombra de bens que viriam com Cristo. Mas Jesus Cristo entrou aonde? No céu. Todo ano? Não, uma vez por todas. Sabe? Olha a comparação. É como a gente já falou aqui, a comparação entre Jesus e os anjos. Não tem comparação. Jesus é o criador de tudo. O anjo é uma criatura. Embora seja forte, embora seja mais inteligente que nós, seres humanos, o anjo é uma criatura, é uma criação de Deus. Então, aqui ele está dizendo, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, nós temos um grande sumo sacerdote.
um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus. E agora ele vai dizer algo: Jesus. E por que ele usa o nome Jesus e não o nome Cristo? Jesus, ele enaltece aqui o aspecto humano do Messias. Então, ele vai mostrar que Jesus, ele era assim 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Por isso que ele sabe o que a gente está passando, né? Às vezes, por exemplo, você passa por uma determinada enfermidade, que a pessoa nunca teve aquela enfermidade, e aí a pessoa diz assim: ô meu irmão, fique tranquilo, daqui a pouco você melhora. Aí a pessoa está falando o quê? Você não sabe o que eu estou sentindo, né? Você nunca passou pelo que eu passei. Jesus sabe o que a gente está sentindo. Todos os sentimentos que você já passou, rejeição, humilhação, privação, todas as coisas Jesus passou, mas ele foi perfeito em tudo, ele venceu tudo, mas ele passou porque ele foi 100% homem. E é isso que aqui agora nós aprendemos. O nosso grande sumo sacerdote, ele é um ser completamente diferente de qualquer outro ser que a gente imagine. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E ele diz aqui: Jesus, o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso grande sumo sacerdote. Sabe por que o seu pecado é perdoado? Porque esse daqui é o seu grande sumo sacerdote. Se eu e você tivéssemos como sumo sacerdote Arão, a gente ainda estava cheio de pecado. Mas quem é que fez expiação dos nossos pecados? Era o papel do sumo sacerdote, fazer expiação dos pecados pelo povo. Quem fez a nossa expiação? Jesus Cristo. Então ele foi eficaz, assim como a sua palavra. Então aqui ele diz: apeguemos-nos, e essa ideia, apeguemos-nos com toda firmeza. Essa expressão no original significa segurar algo, sabe? Sabe quando uma criança segura um chocolate no meio de um monte de coleguinha, com medo de que alguém pegue o chocolate dele? Então, apeguemos-nos com firmeza. Por isso que eu disse, irmãos, que o título da nossa mensagem de hoje é preciso lutar. Apeguemos-nos com firmeza à fé que professamos. Sabe, irmãos, nós precisamos lutar para manter a fé que temos. É isso que a gente aprende na pequena carta de Judas, que está antes de Apocalipse, o livro logo anterior ao Apocalipse, aquela pequena carta de apenas um capítulo. Ele começa dizendo: olha, irmãos, é preciso batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Por quê? Quem é que está conspirando contra a sua fé? Você. Você é o principal inimigo da sua fé. Porque eu e você possuímos um coração incrédulo. Então aqui nós vamos ver, irmãos, nós temos um grande sumo sacerdote, mas nós devemos, antes de tudo, apegarmos com toda a firmeza à fé que confessamos. Você já confessou essa fé? Quando você creu em Cristo, quando você foi batizado, quando você esboçou, né, o seu desejo de seguir o caminho cristão, você confessou a sua fé. Agora você precisa lutar para manter ela. Quantas vezes, irmãos, nós retrocedemos, né? Às vezes a gente diz assim: não, vou pegar firme com o Senhor, a partir de hoje nada vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. 3, 2, 1. Se afastou da igreja. Não, a partir de hoje vou ler a Bíblia como nunca mesmo, nem tocou na Bíblia hoje. Então, irmãos, você precisa de força. Você precisa de muita força para ser cristão. E é uma força que não vem de músculos. É uma força que não vem da sua capacidade emocional ou intelectual. É uma força que vem do Espírito. É uma força que não nos exalta, mas nos abate. Porque quanto mais fortes, mais nós somos dependentes de Deus. É isso que aprendemos em Efésios capítulo 6. Você precisa de força para lutar. Preciso, então, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. É essa força que você precisa para segurar com firmeza a confissão de fé que você declarou.
Eu disse que não ia mais mentir, então eu não vou mais mentir. Ainda que eu perca meu emprego, ainda que eu perca o respeito de algumas pessoas, eu não vou mais mentir. Eu disse que não ia mais mentir. Eu disse que ia colocar Deus em primeiro lugar. Eu disse, eu preciso me esforçar para isso. Eu preciso me esforçar para isso. E a gente, quanto mais a gente tiver essa noção, mais a gente vai se tornar humilde e dependente de Deus. É totalmente diferente do mundo, da força do mundo. A força do mundo torna as pessoas soberbas e independentes. Então, uma pessoa que é rica, uma pessoa que é forte, né, uma pessoa que está armada, ela se acha num patamar superior às pessoas que de repente não estão na mesma condição dela. Então, você sabe com quem você está falando? Eu sou o filho de Bill Gates. Posso comprar, sabe, uma igrejinha dessa a cada segundo da minha vida. Então, não, mas a força que vem de Deus nos torna humildes. Porque a gente aprende que a gente só tem essa força porque Ele nos deu. Então, estar firmes aqui, lutar, é lutar nessa dependência de Deus. Deus, eu dependo do Senhor. Grande parte desse combate, irmãos, nós travamos de joelho, orando. Sabe, a maior parte do nosso combate é feita em oração. Uma oração que nos leva a praticar ou a desejar praticar aquilo que a gente aprendeu por intermédio da palavra. Eu aprendi pela palavra que eu preciso amar o meu inimigo, mas isso é tão difícil para mim. Então o que eu faço? Eu oro, eu suplico. Deus, me dá força para que eu possa fazer o que a minha carne não consegue. Mas eu tenho o Espírito, Senhor. Teu Espírito me dará força para orar pelos que me perseguem. O Teu Espírito me dará, Senhor, força para que eu possa amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. O Teu Espírito, Senhor, me dará força para que eu trate as pessoas melhor do que eu trataria a mim mesmo. Essa é a força, essa é a confissão que fizemos, irmãos. A confissão aqui não é algo abstrato, não é o que você determina, mas é algo que já foi determinado por Deus na sua palavra. Perceba como esse versículo está diretamente conectado com o que a gente estudou nos versículos 12 e 13. Então ele diz: apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Quando você professou a Cristo, quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você se batizou, quando você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, você começou a trilhar um caminho que é estreito, mas é o caminho que leva à salvação, irmãos. E você precisa batalhar firme para se manter nesse caminho. Todos os dias você vai ser tentado a se desviar desse caminho. Todos os dias você vai ser convidado ao caminho espaçoso. Todos os dias a sua carne vai tentar te convencer que você pode descansar um pouco. Não, você já se esforçou demais, descanse um pouco. Não, irmãos, o nosso descanso é aonde? No céu. O capítulo 4 fala de um descanso. É aonde? No céu. Quando estamos aqui no mundo, estamos lutando. Se você perceber que as águas ficaram calmas, é melhor você pegar o mapa, porque você provavelmente errou o caminho. Então, aqui ele nos ensina, eu já estou concluindo, irmãos. Versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então ele vai dizer, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. E a gente vê como o nosso sumo sacerdote é compassivo, é cheio de compaixão. Essa é a ideia de compadecer, ser cheio de compaixão. Jesus, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos, Jesus está sendo seguido por milhares de pessoas que estavam ouvindo a sua palavra, mas não estavam entendendo e nem estavam querendo obedecer. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente leu o capítulo todo. Então, no capítulo 6 tem um monte de gente seguindo a Jesus que vai abandonar ele no final desse mesmo capítulo. Mas estão seguindo ele. E eles estão com fome. Já tem 3 dias que eles estão sem comer. Você está sem comer tem 3 horas. Esse povo tinha 3 dias sem comer.
E aí os discípulos dizem para Jesus: despede esse povo, Senhor, para que cada um possa comprar comida para si. E aí Jesus olha para os discípulos: mas esse lugar que a gente está aqui é afastado de tudo. Se eles forem até eles chegarem em uma cidade, é capaz de eles desmaiarem de fome. A gente tem que providenciar comida para eles. Por que Deus disse? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava compadecido daquelas pessoas. Ele viu aquelas pessoas com fome e ele teve o quê? Compaixão. Ele se importa com o que você está sentindo, com a dor que está aí dentro de você. A mesma coisa, irmãos, a última vez que Jesus olhou para Jerusalém, quando ele estava saindo, na noite que mais tarde ele seria preso, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, ele cheio de compaixão, ele chorou: Jerusalém, como eu queria fazer, como a galinha faz com seus pintinhos, colocar vocês embaixo das minhas asas. Aquele povo todo desejando o mal dele, daqui a alguns instantes, daqui a um dia ele seria morto. Mas ele está com compaixão daquele povo. Finalmente a gente vê a compaixão de Jesus ser ilimitada, porque ele está na cruz. Depois de tomar uma série de chicotadas nas costas, perder litros de sangue, carregar uma cruz pesada, ele agora está crucificado, mas ele está cheio de compaixão com quem? Com quem estava matando ele. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Esse é o nosso sumo sacerdote. Você vai dizer que ele não tem compaixão de você? Você vai dizer que ele não se preocupa com você? Você que está sofrendo alguma enfermidade, você que está passando por algum problema, de qualquer ordem que seja, emocional, material, espiritual, Jesus compadece de você sim, irmão. Ele não vai fazer o que você está pedindo, porque muitas vezes o que você está pedindo vai lhe matar. É como, por exemplo, você chega num médico, assim: doutor, eu estou sentindo isso, me dá um remédio aqui. O doutor vai dizer: você é médico? O médico aqui sou eu. Eu vou fazer os exames, vou ver o que você tem e depois é que eu vou lhe tratar. Mas às vezes a gente age assim com Deus. Deus, isso aqui está me incomodando. Paulo com o espinho na carne. Deus, isso aqui está me incomodando. Tira o espinho da carne. Mas Paulo, quem botou fui eu. Mas como assim, Senhor? Isso me incomoda. Um demônio vem e me dá tapa na cara todo dia, e o Senhor está dizendo que foi o Senhor que botou isso. Foi, Paulo. Para que você não se ensoberbeça. Sabe? Então, Deus sabe o que faz, irmãos, a gente não. Nosso grande sumo sacerdote, ele sempre se compadece de nós. Sabe? A cruz que a gente carrega, ela tem o peso exato que a gente pode suportar. Nem uma grama a mais, nem uma grama a menos. Ele sabe. Paulo vai dizer em Corinto: nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. Deus sabe até onde a gente pode suportar. Ele foi que nos criou. Você já viu, por exemplo, quando a gente compra uma cadeira como essa assim, vem um adesivo normalmente colado e diz assim: suporta até tantos quilos. Né? Então, qual é o parâmetro? O criador dessa cadeira, a fábrica que fez, ela testou a cadeira e ela viu que até tantos quilos a cadeira resiste tranquila. Mas se você botar mais peso do que determinada quantidade de peso, a cadeira vai o quê? Ela vai quebrar. Então quem foi que fez isso? Foi a pessoa que criou a cadeira. Então quem foi que criou você? Deus. Sabe até onde você pode suportar. E o nosso grande sumo sacerdote, ele sempre tem compaixão de nós. Ele nos olha com um olhar misericordioso e gracioso, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, é um vitorioso te ensinando. É como, por exemplo, eu quero aprender a correr. Então, eu quero aprender a nadar. Quem melhor me ensinar a nadar do que Michael Phelps? Maior medalhista olímpico, né? De todos os tempos. Então, Michael Phelps, e aí, você me ensina a nadar? Ensino, vamos aqui, entra aqui na piscina comigo. Né? Então, você quer aprender a fazer um bolo de tapioca. Quem vai lhe ensinar? Não é ele.
Ah, você quer aprender a fazer um púlpito? Quem vai ensinar? Adams, foi ele que fez esse daqui. Então, Jesus, ele sabe como você pode vencer a tentação. Ele sabe como você pode passar pela provação, porque ele já passou. Ele já venceu. Então, quando você busca ele, ele diz, ó, faça assim, assim, porque é assim que dá certo. Então, esse é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é como Arão, que fez o bezerro de ouro. Sabe, Moisés estava lá em cima e Arão fez o bezerro de ouro embaixo, porque o povo ficou pressionando ele demais. Não, o nosso grande sumo sacerdote, ele não pecou em nada, e ele foi tentado em tudo. Então, vá atrás dele, e ele tem compaixão de você. Que maravilha! Você chega perto de uma pessoa que te dá carinho e que é o Todo-Poderoso. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Por isso que o nome é Evangelho, boa notícia. Então a gente olha aqui o versículo final, irmãos, para a gente concluir, é o versículo 16. Assim, então, diante de tudo isso que a gente aprendeu aqui no capítulo 4, que começou com descanso, que passou pela preciosidade da palavra de Deus, que agora chega ao sacerdócio de Cristo, assim, então, é como se o escritor, ele parasse assim, vamos agora para aplicação prática, como professor, né? Eu olhei para a irmã ali, o professor, chegou, bom aqui a aplicação prática, tudo que a gente aprendeu aqui na manhã de hoje. Então, assim, o que a gente faz? Diante de um grande sumo sacerdote, de uma palavra perfeita e eficaz que a gente recebeu, que é a palavra de Deus, diante dessa promessa, que foi assim que começou o capítulo 4, que nós temos um descanso eterno prometido para nós no céu. Diante de tudo isso, o que a gente faz? Aproximemo-nos do trono da graça. Olha que maravilha. Diante de todas essas promessas que você recebeu aqui nessa manhã, só tem uma coisa que você deve fazer: chegue mais para perto de Deus. Essa expressão trono da graça, irmãos, está bastante interligada com a questão do sacerdócio. O trono da graça, ela dá a ideia de um trono de Deus. Então, o trono de Deus no Antigo Testamento, eu já disse a vocês, era a Arca da Aliança, que ficava nesse lugar, lá no tabernáculo, que era o santíssimo lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Agora ele diz, não é mais aquele trono, é um outro trono agora. Cheguemo-nos, né? Aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Algumas traduções dizem assim, com ousadia. Sabe? Você confia. O povo, olha irmãos, o sumo sacerdote, esse meu pequenininho aqui, olha, vem cá, vem. Ele é sumo sacerdote, Arão, né? O que a gente faz com o sumo sacerdote? Vou fazer aqui exatamente o que se fazia. Vendo, filho? Você é o sumo sacerdote. Pega você assim, ó, amarra uma corda aqui. E aqui é o santíssimo lugar, e aquele lugar ali é a Arca da Aliança. Vai lá, você tem que aspergir o sangue. E ele entra, tá bom, fica aí. E no pé dele tinha 2 sininhos. Por quê? Porque se ele tivesse em pecado, se ele fizesse qualquer coisa que Deus não se agradasse, ele ia morrer lá dentro. Porque aquele bancozinho ali que você está pensando que é o banco, é a Arca da Aliança, você que não está vendo direito. Então, se ele se aproximasse dali, ele podia ser consumido. E se ele morresse, o que a gente fazia? A gente puxava. Porque quem entrasse, obrigado, viu meu filho? Agora desamarrei você. Então, porque se ele morresse, quem entrasse, morria junto. Então, esse era o sumo sacerdote de antigamente. Ele podia pecar, morrer, e se alguém fez isso, é porque alguém já chegou a morrer lá dentro. Então, para o povo chegar a essa conclusão, chegou de qualquer jeito. Então, para você ver, irmãos, mas o nosso sumo sacerdote não é assim. O nosso sumo sacerdote diz, você não precisa mais dessa corda, você não precisa mais do sininho, pode chegar perto de Deus. Por quê? Porque agora é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus te presenteou com a salvação. Agora ele diz, venham. Antes ele dizia, não se aproxime.
senão você vai morrer. Você lembra quando Moisés está chegando perto da sarça ardente? O que é que Deus diz? Moisés, se aproxime não, Moisés. Tira a sandália dos pés, fica por aí, que essa terra é santa. Mas agora não, agora em Cristo a gente recebe um convite. Venham, benditos de meu Pai, para aquilo que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Como é que a pessoa vai dizer que um evangelho desse não é suficiente, irmão? As pessoas que não... Que procuram outras coisas é porque não entenderam o evangelho. Aí elas ficam procurando outras coisas, elas não entenderam esse evangelho poderoso de Deus que nos alcançou. Assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança. E o que a gente vai receber se a gente chegar lá no trono da graça? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Olha, a gente chega no trono da graça e o que tem lá? Misericórdia e graça. Misericórdia, irmãos, está associada com perdão. Então, você chega diante do trono da graça com aquela dor no peito, porque você sabe que você não merecia estar lá. Você sabe disso. Mateus 25 nos mostra, quando o Senhor Jesus olhar e disse assim: venham, venham, vocês me deram comida, vocês me deram de beber, vocês me vestiram. As pessoas vão dizer: não, Senhor, a gente não fez nada disso. O Senhor Jesus vai dizer: fez. Todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Olha o sentimento de indignação, um sentimento de você não merece. Eu não mereço, o Senhor, estar aqui. Eu sou um pecador. Mas o Senhor, Ele vai e perdoa o seu pecado. Você encontra no trono. Mas não é só isso. Você encontra lá graça também. O que é graça? Graça não é um perdão, é um favor imerecido. Então, você só ser perdoado por Deus já seria maravilhoso. Mas Deus olha para você e diz: vou chamar você agora de filho. Você diz: eu? Mas eu sou uma criatura miserável. Quer dizer que o Senhor vai me colocar acima dos anjos? É, acima dos anjos. Você agora é meu filho. Isso é graça. É como hoje a gente vai ver a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava passando fome lá. E ele volta e ele diz assim: mas eu queria só que meu pai me tratasse como um servo. Porque um servo de meu pai trata bem. Deus trata bem os seus servos? E contrata. Mas ele diz: você não vai ser servo, não. Você vai ser meu filho, não é meu filho? Então, eu tomar banho, vá, pegue a melhor roupa, tome aqui um anel, calce as suas sandálias, e eu vou preparar um bezerro cevado para a gente celebrar o seu retorno. É isso que ele está mostrando para a gente aqui, é isso que a gente alcança em Cristo Jesus. Quando Jesus, como sacerdote, intercede por nós, Ele nos leva junto consigo nesse processo, e a gente fica lá diante do trono da graça com Deus. É isso que a gente aprendeu no livro do Apocalipse. A gente que tem estudado Apocalipse aqui às terças da tarde, nós aprendemos lá que diante do trono de Deus ficam os 24 anciãos. Eles ficam lá. E quem são esses 24 anciões? O povo de Deus. Aquele número 24 é simbólico, assim como o número 144 mil. Tanto o número 24 como o número 144 mil significam a mesma coisa em Apocalipse. O povo de Deus, o povo remido de Deus, está diante de Deus e diante do seu trono, pertinho dele. Que maravilha, irmãos. Por isso nós nos aproximamos com confiança e nós recebemos misericórdia. Nós nos encontramos com a graça que nos ajuda no momento da nossa necessidade. Então, eu quero concluir aqui. Você e eu estamos passando hoje por momentos de necessidade. Talvez você não tenha percebido, talvez a sua vida esteja tão boa que você não percebeu ainda como a vida cristã é difícil, mas eu creio que você não está nesse patamar. E a única consolação que a gente vai receber vem do trono da graça. Então, não busque socorro em pessoas, em coisas, em espíritos, em entidades espirituais, em igrejas.
em homens e mulheres. Não, o nosso socorro vem do Senhor. Nós temos autorização para entrar na presença dEle e receber misericórdia e graça. Então, que nessa manhã isso fique ainda mais claro, não só aqui na nossa mente, mas aqui nos nossos corações. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa nos inundar nessa manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, estarmos aqui nessa manhã conhecendo a Tua palavra, meu Deus, a Tua presença santa, Senhor. O véu foi removido e hoje podemos olhar para Ti, Senhor, sem medo, sabendo que o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo nos reconciliou contigo, nosso Pai. Nos ajuda, Senhor, a entendermos isso cada vez mais de forma espiritual. Não nos deixa, Senhor, retornar a antigos hábitos que o Senhor mesmo nos ajudou a removê-los, mas nos ajuda cada vez mais, Senhor, a nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, o Senhor sabe das nossas debilidades e fraquezas aqui nessa manhã, melhor do que nós mesmos. Por isso nós te pedimos socorro. Socorre-nos, Senhor, na nossa fraqueza, e que por intermédio da Tua graça, Senhor, nós possamos concluir a carreira que nos está proposta, combatendo sempre o bom combate, Senhor. Não deixa que nós não nos deixa, Senhor, esmorecer, retroceder, mas que possamos estar avançando, Senhor, convictos de que não estamos sozinhos, Senhor, nessa jornada, mas o nosso grande sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está conosco aqui nessa manhã, estará sempre conosco na nossa jornada terrena e na nossa eternidade no céu. Ó Senhor Jesus, nos ajuda cada vez mais, Senhor, a sentir a Tua presença, Senhor, protetora aos nossos lados. Nós, Senhor, que somos tão fracos, Senhor, precisamos cada vez mais, Senhor, cada vez mais, dependermos única e exclusivamente de Ti, Senhor, para que possamos alcançar o objetivo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de dizer para o seu irmão que o caminho é estreito, mas ele vai te levar para o céu.